quando eu comecei a buscar ajuda, eu não fui buscar ajuda para mim, eu fui buscar ajuda para minha família. Porque eu sempre fui muito família. Eu nunca vivi a minha vida, Zilda. Eu sempre vivi para a minha família. Esse sentimento, eu acredito que esse sentimento foi o que me guardou. Porque a minha mente era uma mente totalmente destrutiva. Eu não precisava de inimigos para me destruir. Eu era o meu pior inimigo. Meu Deus. A minha mente, todo dia, ela tinha um acesso que ela pensava como ela poderia destruir a minha vida. Como ela poderia destruir quem eu era. Ela conseguia... Eu conseguia me olhar no espelho e falar como você é horrível. Você mesma falava pra você? Sim. Eu me autodestruía. Todos os dias. Eu não conseguia me olhar e me encarar. As dores eram tão profundas. Eu não tinha uma identidade de quem eu era. Hoje vamos ouvir mais um testemunho de uma mulher que viveu no quarto que ela chama quarto escuro da alma, um lugar de dores silenciosas e dores profundas, que quase apagaram sua identidade. Mas Deus entrou nesse quarto e quando ele entra, a escuridão não permanece. O quarto escuro representa o período em que a dor governa. A luz representa consciência, cura e restauração. Está escrito: ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos de número 147, no verso 3. Cura não é apagar a memória, é ressignificar a dor. Ela já esteve comigo uns meses atrás, acho que já quase um ano já, no episódio de número 66, ela vai contar detalhadamente como foi que ela saiu desse quarto escuro. Tivemos ali mais de 25 mil visualizações, onde muitas pessoas se identificou com o testemunho, porque ela passou por traumas, rejeições, por abandono e muitas outras dores internas que a levou a ficar presa, aprisionada nesse quarto escuro. E não tinha outra pessoa curada, porque naquilo que o inimigo quer destruir, Jesus vem, cura e usa para a glória dele. Ela é uma amiga que todos vocês, meus queridos, já conhecem, isso mesmo, já conhecem. A Wilma Oliveira, que cuida aqui da minha iluminada, do meu cabelo. E eu tenho a alegria, a honra de recebê-la aqui, essa grande parceira, minha patrocinadora, minha amiga que cuida de mim. E ela vai dividir com todos vocês também um pouco mais dessa experiência. Um pouquinho antes de eu passar para ela, eu quero pedir carinhosamente para que você se inscreva no canal Resgatando Valores, se inscreva, dá seu like, faça seu comentário, façam também o seu pedido de oração. E deixa eu saber de que lugar desse mundo você está nos assistindo aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. Eu quero receber com muita alegria essa pérola, Wilma Oliveira. Ai, que linda ela, né? Você é muito bem-vinda aqui, minha amiga. Muito esperada, um monte de gente pedindo de novo, traga a Wilma. Porque aquele dia ela falou, muito bem falado, contou detalhes, mas ainda ficou alguma coisinha que as pessoas queriam saber. Mas hoje, Wilma, nós começaremos esse testemunho de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Sim. Eu quero que você conte quem é a Wilma hoje, depois de ter recebido
essa cura, essa libertação, essas cadeias que foram quebradas, essas correntes que foram arremessadas. Sim. E quem é o Wilma Oliveira? Eu quero que você fique à vontade, como muitas mesas, né, que nós estamos juntas, para dividir com esse público lindo e maravilhoso. Paz do Senhor, meus irmãos amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sou muito grata a Deus e a você, minha amiga. Eu falo que Deus ele sempre une propósito e Ele nos uniu com um propósito. Glória a Deus. Queria vir antes, mas a correria e as questões do dia a dia, né? Às vezes, mas eu acredito que Deus sempre tem um momento certo, né? Para a gente cumprir aquilo que está no coração dele. A gente precisamos estar preparadas para estar em alguns ambientes. Não é como a gente quer, no dia que a gente quer, é no dia que a gente estamos realmente preparada para cumprir aquilo que o Senhor quer. E eu estou muito, muito grata a Deus, que sem Ele, como a palavra diz, nada poderemos fazer. É verdade. Sem Ele, nada, nada, nada. A gente não se move, não levantamos da cama, não fazemos nada sem Ele. Eu estou muito, muito feliz e muito grata, porque Ele me permitiu estar aqui hoje por você. Não é por mim, é por você, porque Ele te ama tanto que Ele faz isso. Ele cria situações para alcançar almas. Aleluia. Porque no final é tudo sobre almas, vidas que estão aprisionadas. E ele vai lá e pega uma menina lá do interior da Bahia. Ele trabalha na vida, ele nos leva em alguns lugares para entender, porque a vida é uma jornada. Eu quero contar essa historinha para vocês. A vida é uma jornada. E você, durante essa jornada, vai encontrando várias situações. Situações de dores, vai chegando até você. Situações que te tiram a sua inocência. Isso começa desde criança. Desde criança, no primeiro ano, uma professora que te encontra, te fala alguma coisa, você vai guardando. O que é o quarto escuro emocional? É essa jornada da vida. E você vai guardando aquela professora, né, que te diferencia de algum outro seu coleguinha, você vai se sentindo rejeitada. E você vai guardando esses sentimentos nesse quarto escuro do seu coração. Você vai guardando tudo lá. Aquele grupinho que você não foi aceito, que sempre tem, né, na escola, aqueles que são preferidos. Isso. E você vai se sentindo abandonada e rejeitada. E você vai guardando. E ali vai para a sua família, né? Sua mãe trata diferente o seu irmão de você. Você vai se sentindo rejeitada. Você passa por um luto. E aquele luto te deixa presa naquele quarto escuro. E você vai viver uma vida de rejeição, sendo reativa no que você, né, recebeu desse passado, porque está guardado lá. E é escuro por quê? Por que escuro, né? Por que escuro? Escuro é porque você não sabe que está lá. Eu vou te dizer, hoje, Zilda, tem poucas pessoas que têm clareza de onde está indo nessa jornada da vida. Qual é o rumo? Às vezes está dentro da igreja, mas ela não tem clareza de qual o rumo que ela está tomando nessa jornada. Está sempre muito bagunçado na mente dela. Não tem clareza, não tem luz. É por isso que é escuro. Porque tudo que está guardado lá faz somente ela, vamos dizer, ela só reage na vida. Tudo que vai chegando na vida, ela vai aceitando. Vai virando uns acúmulos, né? Vai acumulando. Vai acumulando e ela vai se perdendo de quem ela é e da clareza. Se hoje você parar para conversar com alguém, eu trabalho com pessoas, então eu sento e escuto muita gente.
Então, hoje eu perguntar, quem é a Zilda? Você precisa ter uma clareza de quem é a Zilda. Só que as pessoas não têm clareza de quem são e para onde estão indo. Elas mesmas não sabem falar quem elas são. E eu sei exatamente do que eu estou falando, porque eu vivi isso na pele. Durante muitos anos. Wilma, quando você fala em quarto escuro, porque isso titulou, né? As pessoas ficaram ali procurando, mas que quarto é esse? Eu quero que você dê uma explicada. Que quarto é esse? Não é um quarto físico, gente. O Wilma vai explicar. Mas quando você fala sobre esse quarto escuro, o que esse lugar simbolizava na sua alma, na sua história? Esse lugar era o meu lugar de conforto. Este lugar era o meu dia a dia. Porque eu criei uma Wilma para sair, ir lá trabalhar, ir lá no almoço de família. Eu criei um arquétipo. Por quê? A pessoa que foi rejeitada, a pessoa que foi abandonada, ela tem medo de ser abandonada novamente. Então, ela vai fazer de tudo para não ser. Então, ela não é ela mesma. Ela cria uma pessoa maravilhosa para ser aceita em alguns grupos. Então, esse quarto escuro era realmente o lugar... Quem eu era estava ali, guardado, escuro. Lá fora, eu colocava uma capa. Uma capa? Uma capa. Você cria a melhor pessoa. É aquela pessoa, Zilda, que quando ela está num grupo de pessoas que eles têm, é bem-sucedido, ela mostra também ser bem-sucedida. Sim. Eu costumo falar que é uma camaleoa. O ambiente que está, ela se molda. Muda a cor. Muda, né? Muda para se tornar aceito naquele ambiente. Você era essa pessoa? Eu era essa pessoa. Isso te cansava? Isso era muito cansativo. Você todo dia criar uma pessoa diferente é cansativo. Não é natural. É cansativo. É exaustivo. É uma prisão, realmente. É exaustivo. Ser livre é mais fácil. É mais leve, né? É mais leve. Isso só em Cristo, né? Ser quem somos e a gente, né, entender quem somos e estar naquele ambiente é natural. Você não gasta energia para parecer ser o que não é. Isso é muito sério. E qual foi, Wilma, o momento em que você percebeu, que você entendeu, que você estava presa ali nas suas emoções, querendo passar essa aparência de Wilma bem-sucedida, bem resolvida, de uma mulher feliz, né? Porque, claro que você ressignificou tudo, você está contando um pouquinho de quem você era. E como foi você dar de cara com essa verdade que você não conhecia antes? Para você entender melhor sobre esse acúmulo que estava naquele quarto escuro que eu falo para vocês precisam ir lá no episódio 66 para você entender a criança da Wilma. Mas hoje eu sou totalmente liberta, Glória livre. A Deus. Esse quarto escuro, eu fiz muita terapia, Zilda, para eu descobrir ele. Foi muita terapia. Eu fiquei 6 anos, eu não contabilizo quanto que eu investi em terapia. E também eu me formei em desenvolvimento pessoal, por também encontrar na minha jornada, no meu trabalho, muita gente precisando. E eu decidi ser essa água em meio ao deserto. Glória a Deus. Eu decidi ter uma chave, eu trouxe até, eu decidi ser uma chave para pessoas abrir esse quarto. Então, tudo que Deus faz em nós não é só em nós, é em nós e através de nós. Então, eu fui estudar, eu fui buscar, eu fui ser liberta para eu conseguir ajudar outras pessoas. Então, durante a minha vida, eu tive que soltar algumas coisas, eu tive que modificar,
Eu tive que sair daquele lugar. E não foi fácil. Não foi fácil. Você que está aí, às vezes você fala mesmo assim... Ah, mas como que ela conseguiu sair desse quarto escuro? Eu acredito muito que o ser humano ele precisa estar alinhado. Somos corpo, alma e espírito. Se você não tratar o seu corpo, você pode destruí-lo. Se você não saber o que você come, se você não saber o que... Se você comer pelas suas emoções, costumo dizer que é tudo interligado mesmo. A gente come quando está feliz, a gente come quando está triste. Então, vem para as emoções. Vira um descontrole. É um descontrole. É. Então, precisei alinhar o corpo, a alma, buscando conhecimento e o espírito. Quando todo mundo poderia acessar a minha casa emocional do meu coração. Mas não acessava o quarto. Eu vivia de aparência, né? Eu mostrava, você poderia chegar na minha sala, mas você não chegava no meu quarto. Você não deixava. Não. Era uma despensa trancada. Trancada. Esse quarto, essa despensa trancada, tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que lhe fizeram ao longo da sua infância, Tudo que você fizeram. guardou ali, tudo encaixotadinho, e foi acumulando uma coisa em cima da outra, sem resolver nada. Isso vira lixo. Isso, com certeza, vira lixo. Porque imagina, como eu citei, desde a infância. Quantos anos, Vilma, ficou tudo isso dentro de você? Eu acredito, depois de alguns estudos, que foi desde o ventre. Desde o ventre da minha mãe. Já havia memórias que estavam sendo guardado. Foram anos de acúmulo. E eu falar para vocês, e até hoje, esse quarto escuro não some, você não resolve, você limpa de uma vez e tá tudo bem. Nada some assim, né? Porque a pessoa A gente continua convivendo com pessoas, a gente continua se relacionando com pessoas. Então, você sempre tem que estar fazendo uma faxina dentro de você. Hoje, com mais clareza, com o quarto com a luz acesa, porque hoje eu deixei o Espírito Santo acessar. Aleluia. O Espírito Santo acessa, ele tem a chave para acessar a qualquer momento, porque eu convido ele para entrar. Amém. Para mim sair desse quarto escuro, eu tive que abrir e falar, Espírito Santo, entra aqui comigo, porque sozinha eu não consigo. Igual aquela casa muito suja, assim, que você não sabe por onde começar. Aquele guarda-roupa que tem tanta coisa acumulada que você não sabe como começar a arrumar. E, de fato, não tem como nem arrumar, porque tem coisa que tem que ser tirada, porque não tem espaço suficiente para colocar tudo organizado ali dentro. Então, ali você vai encontrar muita coisa. Mas eu falo, como eu falei aqui, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Você precisa acessar, deixar o Espírito Santo acessar isso. E depois, você precisa cuidar das suas emoções. Você sozinha, você não consegue. Não consegue. Você sozinha, você já tentou até hoje, conseguiu? Não. Então, você precisa de ajuda. Houve resistência para você sair desse lugar? Quando eu comecei a buscar ajuda, eu não fui buscar ajuda para mim. Eu fui buscar ajuda para minha família. Porque eu sempre fui muito família. Eu nunca vivi a minha vida, Zilda. Eu sempre vivi para a minha família. Esse sentimento, eu acredito que esse sentimento foi o que me guardou. Porque a minha mente era uma mente totalmente destrutiva. Eu não precisava de inimigos para me destruir. Eu era o meu pior inimigo. Meu Deus. A minha mente, todo dia, ela tinha um acesso que ela pensava como ela poderia destruir a minha vida. Como ela poderia destruir quem eu era. Ela conseguia... Eu conseguia me olhar no espelho e falar como você é horrível. Você mesma falava para você? Sim. Eu me autodestruía todos os dias. Eu não conseguia me olhar e me encarar. Meu Deus. As dores eram tão profundas que eu não tinha uma identidade de quem eu era.
Quem é a Wilma? É por isso que eu criava. Lá fora você era uma mulher resolvida. Ajudava todos, estava ali suprindo a necessidade da família, mas quando você encontrava você mesma, você se mutilava. Sim. Mas ainda eu era muito ruim com as pessoas ao meu redor. Quem estava muito perto, eu falo que a capa não dura por muito tempo. Mas não é para se esperar muito de uma pessoa que só recebe coisas ruins e essa pessoa ser boa se Jesus não transformar o caráter. Você só dá o que tem. Isso. Você só dá o que tem. Em pouco tempo você consegue, né, dar aquela sua versão melhor, né, se introduzir no grupo. Mas se você fica constante com uma pessoa caminhando, ela vai tirar essa máscara. Essa máscara vai cair. A capa vai cair. Então, as pessoas que estavam mais próximas de mim, elas sofriam bastante. Porque eu era extremamente rígida. Na mesma hora que eu era uma pessoa amorosa, eu me mostrava uma pessoa extremamente rígida. Duas controladora. Eu falo, quem ficou do meu lado que realmente me ama. Eu penso assim, o meu marido, ele me esperou durante muitos anos eu me resolver para mim, né? Para me encontrar com ele. Porque eu falo, é só o amor que faz isso, suporta. É só o amor que suporta. E eu conseguia ser a pior pessoa para ele. Porque fora eu conseguia ser uma pessoa boa, porque era por pouco tempo. Mas quando eu chegava dentro de casa, eu conseguia ser uma pessoa muito ruim. A realidade estava lá na sua casa. Você maltratava ele? Sim. Com palavras? Emocionalmente, assim, eu destruía ele com ações, com palavra. Porque se eu não me suportava, Então, eu precisava, né? Eu penso hoje com a clareza que eu tenho, que eu fazia de tudo para que as pessoas me abandonassem. Porque quem não quer ser abandonada, na verdade, ela já está buscando aquilo. Porque ela está num ciclo repetitivo. Ela continua naquele ciclo repetitivo. E a vida só te dá do mesmo. Escuta isso. A vida só te dá do mesmo. Se você está no ciclo de rejeição, a vida só vai te dar esse ciclo de rejeição. As pessoas que você atrai é só nesse ciclo. É só isso. As conversas, tudo. Porque aquilo que você vive, aquilo que você busca, é o que você atrai. Então, a minha mente só buscava isso. A minha mente só pensava isso. Então, eu só encontrava isso. E eu só dava isso. Chega a ser perturbador, né? É perturbador. Mas a pessoa não tem um conhecimento, a clareza. Ela vive em sofrimento o tempo todo. O tempo todo. É uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. É aí que a depressão, ela está na fase gritante, porque nós sabemos, entendemos hoje, né? Que a depressão ela é uma doença que ela precisa de cuidados. Mas quando a pessoa começa agora a se ausentar de lugares, de outras pessoas, se esconder, mostrar uma figura que não é, começa a se esconder dentro desse quarto escuro que ela não quer ver ninguém, é onde o inimigo ele encontra ali espaço para então perturbar mais essa mente e fazer com que essa pessoa de fato não tenha valor. Era tudo isso que você também tinha dentro de você? Tudo isso. Mas você não tinha conhecimento de como buscar ajuda? Não. 99% das pessoas hoje, eu acredito, Zilda, eu acredito, que andam presas na aparência e não têm um valor próprio. E você falou, é muito isso mesmo. Ela não tem um valor. Tanto que as pessoas hoje, ou elas estão presas no passado, que é a depressão, né? A depressão é você estar presa sempre lá no passado, vivendo em ciclo. Imagina a jornada que eu falei para vocês. É você parar ali no andor e você continuar ali. E você não caminha. Porque se você continuar caminhando, aquela dor vai ficar para trás. E você vai ter algo a buscar. Nem que seja buscar o novo amanhã. Porque a Bíblia fala, cada dia o seu mal. Vai ter outras coisas lá na frente. Mas você precisa caminhar. O segredo de sair desse quarto escuro é caminhar. É decidir. Eu decido
e eu caminho, me levanto, eu decido que eu vou me levantar, e eu levanto e eu caminho. Como que eu vou caminhar? Porque uma pessoa que está depressiva, Zilda, como ela vai levantar e caminhar? Sozinha é muito difícil. Sozinha Ela não nunca, consegue. não. Ela está sem força, ela não tem ânimo para ela mesma tomar uma certa atitude. Algumas têm até vontade, elas até pensam em começar, mas quando começa o comércio, ela ali mesmo já desiste, ela não tem força. Mas precisa ter 1% de força para ter a coragem de pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. O ruim é que as pessoas, ela não olham para si. O ruim é que elas não admitem quem são. O ruim é que elas não olham no espelho e falam, eu preciso de ajuda. Prefere viver de aparência. Prefere esconder lá e fingir que está tudo bem. Para que mexer em dores do passado? Agora todo mundo fala em dores do passado. Essas pessoas... não sei para quê. A gente escuta isso diretamente. Todos os Diariamente dias. A gente escuta isso. Para que ficar mexendo no passado, em coisa que já passou? Jesus já perdoou. Jesus já perdoou, está no mar do esquecimento, foi largado. Perdoou tudo, está salvo. Só que a Bíblia nos fala que a gente conhece as pessoas pelo frutos. E cadê os frutos? Né? A Conhecereis árvore árvores pelos frutos. pelos frutos. Só que essas pessoas, elas não querem arrumar essa bagunça emocional, mas ela também não tem fruto. Não frutificam. Não frutificam. Porque vivem no ciclo do passado. Ou vive com ansiedade do futuro. Ou vive ansiosa, ou vive em depressão. E cadê os frutos? E os frutos é hoje. Cadê a liberdade? E principalmente, como você levanta todas as manhãs. Qual o sentimento que você levanta de manhã? Só que as pessoas estão acomodadas, Hilda. Há um sentimento de dor, um sentimento de morrer. E o ser humano, ele se acomoda. Nos acomodamos em qualquer estação do ano. Você tinha todos esses sentimentos vivos dentro de você? Todos os dias. Você pensava em morrer? Eu tinha uma mente depressiva. Todos os dias eu pensava como tirar a minha vida. Todos os dias eu levantava e eu tinha tudo. Porque não é sobre coisas. Eu tinha já tudo. Eu tinha um emprego muito bom. Eu já era bem-sucedida. Eu tinha um marido muito bom. Eu tinha amigos que eu mesmo, às vezes, destruía isso. Eu destruía. Deus mandava muitas pessoas boas. E eu mesmo que decidia descartar. Eu descartava as pessoas. Até sem perceber. Sim. Porque quem é machucado, ele machuca. Isso. Não tem outro caminho, né, Zilda? Não tem. Não tem. Ele só dá o que tem. Foi o que eu falei. Consegue, por um tempo, criar ali, né, uma versão. Mas daqui a pouco, a pessoa se mostra quem é. E aí eu fui caminhando nessa dor durante anos. Mas teve um dia, Zilda, eu já ia para a igreja, eu já fazia tudo certinho, porque a minha rígida não me permitia sair. Não me permitia sair daquela linha. Mas eu tinha algo que me levantava. O que te levantava? A vontade de ajudar a minha família. Era a única força que você encontrava? Era a família. Eu coloquei dentro de mim, eu tomei essa decisão muito nova, que eu ia sair da Bahia e eu ia tirar toda a minha família de lá e eu ia ajudar. Eu levantei. Eu decidi isso. E eu já tinha trago todos para cá, os meus irmãos, o meu pai. E assim, eu precisava continuar sendo forte para ajudar eles. Então, eu já não tinha uma vida. Eu não tinha uma vida. A minha vida era para cuidar da minha família. E seu marido encaixava onde aqui? O meu marido, ele era o meu ajudador. Ele sempre me ajudou. Ele sempre estava ali pronto para me ajudar.
Mas a gente nunca tinha se encontrado para construir essa família, porque você entende? Quando a Bíblia fala que a Bíblia ela é o nosso livro, o manual de vida. Se a gente lê, vai dar tudo certo se você seguir todos os conselhos que a Bíblia te dá. Quando você casa, você precisa deixar a sua família de origem. E não é deixar assim, não vou mais na casa do meu pai, na casa da minha mãe, dos meus irmãos, não. Emocionalmente, você precisa deixar pai e mãe e seguir o seu marido e unirá e construir a sua família. De fato, eu nunca tinha feito isso. Eu tinha unido ao meu marido, mas eu não tinha, emocionalmente, me juntado a ele para tornar-nos uma família. Eu vivia na minha família de origem. Ele sofria também. Muito. Muito, Muito. Ele me esperava. Teve uma das sessões que eu fiz com a terapeuta, que assim, ela me mostrou claramente o quanto meu marido estava parado, me esperando esses anos todos. Eu me resolver aqui esse passado, meu marido estar parado, olhando para o futuro, e eu aqui no passado, me envolvida com todas aquelas questões emocionais, com a minha família, e ajudando todo mundo, e ele aqui me esperando. E eu aqui, enrolada com toda a situação do passado. E eu nunca vivia o hoje, eu nunca olhava para o futuro. Sempre aqui, no ciclo vicioso, sempre vivendo do mesmo, sempre reagindo na vida. Isso não é viver. Isso não é Isso viver. é sobreviver. Você sobrevive. Você não vive uma vida de liberdade. Você não conhecia a vida abundante. Nunca. Sabe, quando eu li a palavra que falava assim, que o Senhor, que o peso de Jesus é leve, cadê a leveza? Que todos os dias eu acordava cansada, pesada. Hoje eu sei o que é viver de abundância. Hoje, todos os dias, quando eu levanto, eu sinto uma gratidão. Aleluia. E não é sobre que está tudo certo, Zilda. Não Sim. É porque eu não tenho nenhum problema. Não. É sobre, dentro de mim, está uma liberdade que não tem nada desse mundo que vai me separar do amor do Senhor, Glória de Jesus. Nada. Porque Ele preenche todas as lacunas. Não é situação que vai me tirar de quem eu sou, porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei para onde estou indo. Hoje eu sei quais são as minhas prioridades. Hoje eu sei. Então, quando você tem essa clareza de saber quem é você, quem é a Wilma? Aí se você me pergunta hoje, quem é a Wilma? Eu sou filha amada do Pai. Eu sou extremamente próspera no Pai. Tudo que o Senhor tem para mim já está preparado. Eu só preciso estar pronta para receber. Que é o que lhe faltava. Eu sou grata pelo Glória que a eu Deus. tenho hoje. Tenho sonhos? Tenho. Mas o que eu tenho hoje é suficiente. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser suficiente para a sua alma. Eu deixei que ele fechasse todas as lacunas. E coisas se tornaram tão poucas diante disso que é tão grande. E quando eu caminho em sentido à luz, isso daqui fica tão... A escuridão não tem mais força. Porque a luz tomou-me. A luz transformou-me. Glória a Deus. Só que isso precisa que a gente se permita. A gente precisa se permitir. Viver a abundância. Estar plantada à beira de um ribeiro. Que ainda que esteja seco, você continua enraizada e buscando as águas. Tem vida, né? Quem está plantado à beira do ribeiro não fica vida. seco. Nunca, nunca. Porque eu decidi estar plantada à beira do ribeiro.
Glória a Deus. Eu decidi ser livre. É uma decisão. Assim como o perdão, né? Lá no episódio anterior que eu 66. gravei, que a gente falou muito sobre o perdão, que é uma decisão. Eu decidi ser livre, perdoando. E assim, e você vai construindo a pessoa que você é. Eu continuo na construção. Uhum. É uma coisa contínua, né? A gente somos uma construção. E não foi um perdão simples, né? Só para as pessoas entenderem, entramos no perdão. Foi o perdão de quem você amou, a ama também ainda hoje, mas que naquele tempo em que você precisava de que esse amor fosse não só falado, mas demonstrado, e não houve. Então, você cria dentro de você essa raiva, essa reação que é normal, né? Era sua defesa, e você passa a odiar uma pessoa que você deveria amar. E agora, depois que você ressignifica toda essa dor que você sofreu ao longo da sua juventude, infância, juventude, vem agora trazendo toda essa bagagem na vida adulta, você precisou voltar para perdoar, porque também senão você não conseguiria em Cristo receber o perdão dele quando você também feriu outras pessoas. Quer falar um pouquinho sobre? É exatamente isso. Quando eu voltei lá, a Bíblia tem vários princípios Sim. que a gente precisa ser cumprido. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas decidem cumprir alguns princípios e acham que está tudo bem, que elas vão ser, né, ter uma vida boa cumprindo parte. Resolvidos, né? Tipo assim, de forma mais simples. Eu decido dar o dízimo para eu ser bem-sucedida. Não resolve. Eu decido dar o dízimo, mas eu não perdoo tal pessoa. E a Bíblia fala, se você perdoar pai e mãe, você terá vida próspera nessa terra. Então, eu poderia dar o dízimo, eu dava o dízimo. Uhum. A vida toda eu dei o dízimo, eu cumpri. Não. Eu vou dar o dízimo para eu ter uma vida próspera. Eu vou dar o dízimo para... Mas eu não conseguia perdoar a minha mãe. Isso funcionava? Não. Então, são vários princípios que precisamos cumprir para ter essa liberdade. Então, você precisa olhar. Eu olhava para minha mãe, que era a dor maior que eu tinha dentro de mim, e que eu falava, não, isso aí não. Não, Senhor. E se diante que eu não conseguia perdoar a minha mãe, como eu gostaria de receber o perdão do Senhor? Se eu não conseguia liberar o perdão para minha mãe, como eu ia conseguir ser livre e próspera? E todas as vezes que eu também não conseguia perdoar a minha mãe, eu não perdoava a mim mesmo, porque eu já não recebia o perdão do Pai. Então, ali já travava tudo. A roda não girava. Então, é uma série de coisas. Se você não consegue resolver aquelas dores maiores, porque todo mundo tem um ponto maior. Tem uma dor maior que falou, isso aqui me paralisa. A gente fala assim, a gente precisa resolver o grande. Dentro do quarto escuro sempre tem uma sujeira maior. Então, você pega pela maior. Depois você vai aos pouquinhos. É igual lavar uma roupa branca suja. De começo, a gente coloca no molho para tirar aquela sujeira maior. Né? Aí depois a gente vai entendendo que uma lavagem só não vai ser o suficiente. Tem umas sujeiras pequenininhas que umas manchinhas, vai precisar de mais lavagem para a gente conseguir deixar essa roupa muito branca. Então é muito bom isso, né, Zique? Tipo assim, a gente vai entendendo. A gente vai entendendo que a gente precisa ser todo dia pegar essa roupa e lavar. E lavar. Para ficar branquinha, branquinho, eu acredito que o dia que tiver perfeita essa veste, é que você vai estar pronta para subir. É verdade. Vai estar branco como a neve, você vai estar pronto para subir. Glória então, a Deus. todos os dias a gente se coloca no molho para se limpar e fala, eu preciso me limpar. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser diferente. É você se abrir
se abrir para falar, eu não aceito ser essa pessoa que eu sou. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa arrogante. Então, de fato, para sair desse quarto escuro, você precisa olhar e reconhecer quem você é. Eu te sugiro hoje, esse movimento. Olha no espelho, no fundo dos seus olhos, e você pergunta: quem eu sou? Fala o seu nome em voz alta. E dê um comando para o mundo espiritual. E pergunta: quem eu sou? Porque essa resposta está dentro de você. Você vai ter essa resposta. O Espírito Santo de Deus vai te dar essa resposta. Glória a Deus. Mas você tem que estar aberta para você ver quem você realmente é. Então tem pessoas que têm muito aquele arquétipo de coitadinha. Ai, eu sou assim porque minha mãe fez isso. Eu sou assim porque tal pessoa fez isso. Porque ela se esconde atrás de um vitimismo. E tá tudo bem para chamar atenção, para ser cuidada, para sempre querer ser a coitada. Só quem realmente você é. Quem você quer ser. Senão você vai continuar andando em círculo. Tem que ter uma atitude, né, Wilma? Tem que ter uma atitude. Quando você entende que você precisa voltar lá atrás, pedir perdão para tua mãe, independentemente do que aconteceu, do abandono, você perdoou, ela te perdoa, ali você zera e você dá uma continuidade agora em passos certos, porque você já vem lutando, já vem tirando os entulhos. Coisas ruins dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente, porque o inimigo, se ele governa a mente, ele contorna toda a situação. Sim. E você não conseguia sair desse cenário. Nunca. Tirava uma caixa de lixo, entrava duas. Né? Eu lembro que você conta lá, ai gente, vai lá no episódio 66, escuta o testemunho da Wilma Oliveira, que conta detalhadamente como que foi essa infância, como foi o abandono, como foi o abuso. Não foi simples hoje vê-la aqui, não só contando um pouco dessa experiência, mas vendo a Wilma cuidando de outras pessoas, autorizada pelo Senhor para um aconselhamento, para ajudar outras mulheres a mudar de posicionamento. Porque não é isso, né, Wilma, que Deus quer que nós vivamos. Tudo bem que nós estamos aqui e fala, está tudo resolvido, Deus, eu tenho um céu, daqui a pouco, amém, eu creio, desde que eu entenda por gente, eu estou esperando Cristo voltar, e você também, mas essa vida que nós estamos aqui na Terra... Cadê a abundância? Nós temos que, né? Cadê a vida e a vida em abundância? Ele fala da vida, a nós vida temos e a que abundância. vivê-la com harmonia, com prazer, com alegria de estar viva. Problemas, quem é que não tem? Todos nós temos problemas, lutas, dificuldades, enfrentamentos. Apesar dos problemas, quem somos? Apesar desses problemas, quem somos? Porque essas coisas... Como agimos? Essas coisas não regem a sua vida, não definem quem você é. Então, quando você ressignifica tudo que lhe causaram, você fica mais leve. Leve nas emoções. Leve em tudo, gente. Hoje, eu digo, né... Entendendo um pouco da vida da Wilma, a gente sempre está muito próxima, né, minha amiga? Sim. Ninguém rouba mais a nossa paz, né? Ninguém tira a alegria que está aqui dentro, porque o Senhor entrou nesse quarto imundo, cheio de podridão. Que eu permiti, né? Tem pessoas que oram, mas se não permite, não tem como o Senhor entrar, porque temos um livre-arbítrio, que Ele nos deu o direito de escolha. Porque se você quiser servir a Deus e nunca deixar Ele entrar nesse quarto escuro, pode comprometer a sua salvação? Não. Não pode, Zilda. Sabia? O quê? A pessoa não compromete a sua salvação, que as pessoas falam, eu posso salvo. viver a vida toda. Não. A salvação vem do você crer que Jesus morreu por Pela ti. fé. Você acredita que você está salva? Uhum. Se crê, for batizada, será salva. A Bíblia fala isso, ponto. Tá tudo bem. Se você quiser aceitar Jesus e você ficar com o seu quarto escuro fechado lá, sem tratar suas emoções, sem entender quem você é e viver uma vida, um ciclo, uma vida, né, vamos dizer, miserável, você decidir viver essa vida miserável e quando você morrer, você receber a glória,
tá tudo bem. É Tá sua tudo bem. decisão. Isso. Jesus não interfere nisso. Glória a Deus, você vai ser salvo. E talvez tem pessoas que vivem essa vida e falam assim, eu só vou ter paz na glória. Você já viu, Zilda, das pessoas que falam? Já. Não, a paz Já não vi. é nessa terra, é na glória que eu vou viver em paz. E as pessoas não têm coragem de tirar a vida, glória a Deus por isso, mas ela vive o tempo todo pedindo que Jesus leve ela para a glória. Isso é vida em abundância? Nunca foi. Ela não tem coragem de tirar a vida dela, mas ela sente o tempo todo o anseio Desejo, que né? quer ir embora. E cadê tudo aquilo que o Senhor quer que vivamos aqui? E cadê que a gente precisa viver aqui? E cadê que a gente representamos o Senhor aqui nessa terra? Cadê você que tinha que estar representando o Senhor aqui? Cadê você que tinha que fazer aquilo que Jesus falou? E vocês irão fazer a mais do que eu fiz. Você entendeu, Zilda? Sério Jesus isso? falou que a gente ia fazer a mais do que ele fez. Se vocês crerem, isso aqui não é nada que eu fiz, você vai fazer a mais. Se vocês quiserem. Através do nome de Jesus. E essas pessoas, elas estão feridas emocionalmente, que elas só estão pensando assim, eu não vejo a hora de Jesus vir me buscar. É aflição. Isso é aflição de alma. Eu vou ter paz na glória. Lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter... é lá. Aí a pessoa aceitando a dor aqui, o sofrimento aqui, as agonias aqui. E isso não é o que Jesus quer. E as pessoas que estão no mundo, estão olhando para essas pessoas e estão falando, sabe o quê? Oxa, que bonitinha falando. A baiana aqui. Linda. Oxe, acho lindo. Oxe. E aí, as pessoas do mundo estão olhando para essas pessoas e estão falando, não é crente? Não fala que serve a um Deus grande, poderoso, onipotente, onisciente. Dá até vergonha. Porque somos o fruto. Cadê? Não tá falando não que Deus fruto. pode libertar, que pode... Por que não tá te libertando? Por que você não é liberta? E você ora. E as pessoas... E tem gente que ora e pessoas são libertas através da oração dela, porque não é sobre ela, é sobre o nome de Jesus. Isso. E ela tá ali, E pesada. ela está presa. Só que aquilo vai perdendo. Tem tantas almas que que o Senhor quer que ela ganhe através da vida dela, sendo quem ela é, sendo liberta. Porque às vezes tem gente que nunca vai ler a Bíblia, Zilda. Você sabia que tem gente que nunca vai ler a Bíblia? Sim. Nunca vai abrir a Bíblia para ler? Mas ela vai ler eu e você. Eu e você. O mundo não lê. Hoje eu olho para mim e falo, você não tem direito e nem permissão, eu preciso dar comandos para minha alma para mostrar suas fraquezas, para voltar para trás. Eu preciso falar. Porque hoje tem pessoas que estão olhando para você e buscando Jesus em você. Você não tem permissão de voltar para trás. Hoje você não tem permissão nessa jornada, nessa caminhada, de falar, eu vou sentar aqui e eu vou ficar aqui. É igual você estar viajando, você parar no hotel e você falar, eu vou ficar por aqui sentada. Nesse conforto. Eu vou ficar aqui, curtindo essa piscina. Eu vou ficar aqui, aproveitando tudo isso, mas hotel não é morada. Você pode até ir no hotel descansar, mas você precisa voltar para a sua caminhada. Isso. Porque Jesus conta comigo e com você. Tem pessoas que a gente precisa, no grande dia, falar, olha, Senhor, todas essas pessoas que passaram por mim, eu consegui pregar o teu nome. E tem pessoas, Hilda, que eu acredito assim profundamente, que foi colocada a você, qual que é a palavra? A você a autoridade de pregar a palavra. Porque essa pessoa vai entender a sua linguagem.
Essas pessoas estão olhando para você, está vendo Jesus. E é para você, não é para mim. E tem pessoas que estão olhando para mim, que você nunca vai encontrar nessa sua caminhada, nessa sua jornada, porque ela não está caminhando nesse mesmo caminho que você. Está caminhando no meu e que eu vou me encontrar com elas. E que eu preciso mostrar Jesus. Eu preciso mostrar Jesus. Porque Ele está em mim. E tem que resplandecer essa luz. Glória a Deus. Lembrei agora, Zilda, que em um dos meus atendimentos, que eu estava atendendo, e essa pessoa estava passando, essa minha cliente estava passando por uma situação muito difícil. Muito difícil mesmo. É uma pessoa extremamente machucada. Ela foi abandonada pela mãe ainda bebê, ela não conhece a sua mãe, a sua mãe de sangue, biológica. E ela foi adotada e ela guarda muito sentimento. E ela vive num ciclo repetitivo. De relacionamentos abusivos, de ela não ter um valor próprio, sabe? De se posicionar quem ela é. Ela vai aceitando tudo de ruim que as pessoas dão para ela. E ela estava num casamento de abuso mesmo, Zilda. De apanhar. Meu Deus. E essa pessoa, Zilda, não era uma pessoa que você fala assim, não tinha conhecimento. Era uma pessoa que tinha condições materialmente. E uma pessoa bem... Ela era formada em advogada. Ela é formada em advogada. E ela apanhava. E ela tinha, assim... Ela era tão presa, Zilda. E eu olhei para aquela situação assim, ela me contou... Eu falo, por isso que eu estou falando isso aqui, para vocês entenderem que tem pessoas que é exatamente para nós. É para nós encontrar aquela pessoa. E eu olhei para aquela pessoa e eu tive conhecimento dessa situação, porque essa pessoa, quando eu ia atender ela nesse dia, esse homem estava esperando ela na porta do meu salão. Ele perseguia ela. Porque ela estava tentando ali separar e ele perseguindo ela. Ela, quando ele ligava, Zilda, ela pegava o telefone assim, ó. Começava a tremer já. Eu falei, não atende. Não, mas ela não conseguia, ela tinha que atender. Ela tinha uma dependência emocional tão grande, que eu falava, Senhor, me ajuda, o que eu falo para essa mulher? E o dia que esse homem estava na porta, eu só tive e ela não conseguia, tipo assim, se livrar daquela situação. E eu via ele já pegando na mão dela com força, tentando puxar ela. E simplesmente eu me posicionei assim, você precisa de ajuda com o telefone na mão para ligar para a polícia. Você precisa de ajuda? Na hora ele fez assim, e ele saiu e deixou ela entrou. Nesse dia ela me contou toda a situação e ela chorava. Igual uma criança precisando que o pai colocasse no colo. Igual uma criança quando apanhou na escola e precisava que o pai consolasse e a protegesse. Esses dias eu falei, Senhor, o que eu falo para essa mulher? O que eu falo? Por que o Senhor mandou ela aqui? Porque todas as pessoas que vêm até o meu salão, eu acredito que é o Senhor que manda elas lá. Não é por acaso, Zilda. Sim, eu nunca me preocupei de ir atrás de cliente. Ou quando a cliente decide não ir mais. Nunca me preocupei. Porque eu falei, o Senhor tem um momento certo de mandar, de levar. Ele está no controle da minha vida. Sim. E Ele sabe quem Ele traz, quem Ele leva. Eu me posicionei. Porque uma pessoa curada, ela se posiciona. E essa mulher, nesse dia, Zilda, só para concluir... Eu olhei para ela no fundo dos olhos dela e eu falei, você acha que eu posso matar? Não, Wilma, nunca, você é tão doce. Nunca que eu imagino que você poderia matar. Eu falei, sim, eu posso matar. Sabe quando entrou o homicídio na Terra? Um irmão matou o outro. Eu olhei bem firme para ela e eu falei, esse homem, ele pode te matar. E eu sentia que ele já estava a ponto disso, Zilda. Eu estava. Eu senti algo assim espiritual muito forte, que ele me queria tirar a vida dela. E ela chorava, Zilda. E eu falei, ele vai te matar.
ela não acreditava que ele poderia matar. Essas mulheres que morrem, Zilda, elas nunca acreditam que aquele homem pode matar. Porque se ela se sentiu ameaçada, a gente tentava se proteger. Igual, tipo, um cachorro bravo tá correndo de você, tá correndo em sua direção. Você tem que correr para se proteger. É natural de nós. Só que essas mulheres, elas não acreditam que esses homens podem matar. Mas podem. Podem matar. E essas mulheres precisam que alguém a desperte. Você precisa ser sensível para despertar essas pessoas que precisam de ajuda. E você conseguiu isso ter Jesus em nós. E você conseguiu contornar a situação? Essa cliente é minha cliente até hoje, Gilda. Tem uns 8 anos que isso aconteceu. Ela entendeu o que você disse? Ela entendeu, ela conseguiu sair desse relacionamento, ela conseguiu pedir ajuda, ela fez medida protetiva, ela conseguiu falar para os pais, né, adotivos dela. Pessoas muito boas, com condições de proteger. E se você também não se posiciona para reagir... Essa mulher não estava viva, porque depois conseguido. ela me falou que ela estava escrevendo uma carta para deixar para os pais dela, cuidar dos filhos dela, para ela tirar a própria vida. Porque ela não aguentava mais a dor. Então é isso que eu falo. Somos Cristo nessa terra. E para ser Cristo, é uma responsabilidade. E para ser Cristo na terra tem que estar curada, liberta, mente que você consegue controlar, porque é normal, estamos na Terra e somos humanas e temos várias sensações ao mesmo tempo, mas nós sabemos controlar esses desejos, essas raivas, esses ódios. Não que nós não temos essas sensações, porque nós estamos em processo contínuo. Só que a diferença é que uma mulher, quando ela é curada, como Ilma foi curada, hoje ela tem o autocontrole, ela consegue, com a ajuda do Senhor, né, Ilma, controlar outras pessoas, porque ali chega pessoas só pela graça, né? Mas se o Senhor nos manda aquela pessoa, porque temos condições de cuidar. Eu lembro, Zilda, que nesse processo todo, eu já estava fazendo a minha formação, né, com um professor maravilhoso. E sempre perguntam, como foi essa formação que você fez? Eu me formei com José Roberto Marques, um professor muito renomado. Ele tem uma escola do IBC, né? Eu tenho uma formação, eu não sou ativa hoje. Eu acho que eu vou conseguir abrir a agenda a partir do mês que vem, porque eu sempre cuido. Como eu tenho o salão para cuidar, tenho outras coisas para cuidar, acaba que eu não tenho muito tempo de me dedicar na área de cuidar de pessoas, né? De trabalhar o desenvolvimento pessoal. Mas eu sempre, assim, durante o ano, eu crio, assim, quantas pessoas eu posso pegar no ano. Então, é claro que é uma agenda muito pouca, restrita, né? E que eu tenho também toda uma vida pessoal para dar conta. Então, mas eu vou abrir algumas vagas, sim, para me cuidar de algumas pessoas durante esse ano. Que eu tenho essa formação, eu consigo trabalhar com pessoas tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que Deus me deu essa dádiva de estudar, porque eu falo, Zilda, a gente, quando conseguimos nos curar, dá uma vontade de curar as outras pessoas. É verdade. Foi por isso que eu fui estudar. Só uma perguntinha antes de você entrar indo aí para o final. Quando você entende que você precisava de cura, você foi buscar ajuda terapêutica, né, psicólogos, outras coisas, mas você encontrou essa cura definitivamente como e onde? É importante, Wilma, falar isso para desconstruir algum pensamento de pessoas que acreditam ou pensam que simplesmente em uma terapia ou em uma consulta, seu problema vai resolver. Até que ponto, Ilma, você entendeu que era psicológico e que não era, e era espiritual? Como aconteceu essa cura? Porque você já perdoou, né? Voltando aqui para o testemunho. Você já perdoou a mãe, você já está levando a sua vida, você já conseguiu alcançar o esposo, né? Porque ele estava lá. Um abraço ao meu irmão Hamilton. Muito obrigada por ter deixado essa pérola passar essa tarde aqui comigo. Na verdade, toda semana.
Amo estar com você. E ele ficou lá esperando você. Então você já conseguiu encontrar ele. Mas assim, de fato, eu quero que você explique aqui para todos nós, antes de você agora falar dessa formação, né? Porque as pessoas olham a gente aí atuando, né? Porque é uma atuação, você tem essa autoridade além de Deus que lhe capacitou, que não é todas que têm. Não, você precisa ter muita sensibilidade de conexão, de você querer, tem... né, se colocar no lugar do outro, de querer ajudar. Aprender a ouvir. Amar, se colocar ouvir. no lugar de quem está ali doente. Então, além de ter essa autorização pelo Senhor, você tem que ter o conhecimento científico também. E só o científico resolve? Não, é a Bíblia que resolve, a palavra de Deus. Porque quem cura de verdade, Wilma? Jesus. Eu costumo dizer que quando você procura um médico para tratar a sua carne, ele vai te dar um remédio, mas ele nunca vai te tratar como se fosse... Ai, vamos te dar a cura. Ele sempre fala, vou te tratar. Ele nunca o terapeuta afirma. Também. Ele fala, eu vou te tratar. Isso. Vamos tratar isso, mas só quem cura é Deus. Entenda? Por isso que eu falo, somos corpo, alma e espírito. Só Deus tem a cura verdadeira. Mas precisamos buscar a cura, né? Precisamos, nesse caminho, ter o remédio para você chegar à cura que Deus tem. Porque se você não se levantar, né? Tá ali Josué, acabou de perder Moisés, tá prostrado. Sabe o que o Senhor falou? Levanta, tenha coragem e toma a terra que eu te dei por herança. A terra já era. Deus já tinha dado a terra por herança. Mas dependia de Josué se levantar com coragem e tomar a terra. Você está entendendo? Sim. Então tem coisa, o Senhor já deu a cura, mas você precisa se levantar e tomar a medicação para você chegar à cura. É a coragem de se levantar. Depende de mim e depende de você. Amém. Para ter coragem para se levantar. Quando eu me levanto, Zilda, para conseguir liberar o perdão, conseguir entender, conseguir me posicionar, liberei perdão, a rejeição, tratei a rejeição, encontrei o meu marido. Aí agora começou. Consegui, né, colocar a minha família de origem no lugar dela. Aí eu consegui colocar os meus irmãos, o meu pai. Recentemente, só para contar para vocês entenderem, eu vou fazer 19 anos que eu sou casada. Casei com 16 anos, bem novinha. 19 anos, Zilda, que eu estou casada com meu esposo. A vida toda a gente sempre morou com a família. Meu Deus. O ano passado, que a gente conseguiu morar sozinho numa casa. Desconectei realmente, fisicamente, ambiente. O ano passado, 19 anos. Muito que eu não tempo, conseguia. Muito tempo. Aí agora que a gente estamos vivendo, eu e ele debaixo do mesmo teto. Aí agora eu falo que a gente está vivendo uma outra conexão. Parece que a gente está começando agora de novo, do zero. E eu nunca coloquei o meu marido no lugar dele. Porque isso é bom a gente ter entrado aqui. Porque eu recebo muita gente, sabe, me pedindo para falar um pouco mais. Que eles falam assim, nossa, irmã, você é tão bem sucedida. Você ganha tanto hoje, né? Eu sou empresária, né? Juntamente com... E o meu marido trabalha numa empresa. Só que antes eu era empresária, que eu resolvia tudo. Meu marido não sabia de nada, nem quanto eu ganhava. Assim, porque eu era sobre si. E eu fazia questão de mostrar que eu não precisava de ninguém. E eu comecei a ter a sensibilidade de ouvir como as pessoas viam o meu marido. Quando a palavra do Senhor disse a mulher virtuosa, o marido dela é aplaudido na entrada da cidade. O meu marido, na verdade, era colocado num lugar mais baixo. As pessoas começavam a definir ele assim, é mandado pela mulher. Só para simplificar. Esse daí é mandado pela mulher. Se a Wilma deixar você ir, você vai. Era nesse nível, Gilda. E não que o meu marido já reclamou sobre isso, ele nunca foi muito de falar,
Mas aquilo me constrangeu. Quando a gente tem a sensibilidade de deixar Deus trabalhar em nós, a gente vai alinhando. Eu falo, e as nossas emoções é igual uma cebola. Cada dia você tira uma capa dela e você vê a próxima capa que está embaixo. Tira uma capa da cebola de cima e você vê a próxima que está embaixo. Então, a cura de emoções é assim mesmo. Tinha resolvido aquele lado, quando eu cheguei nessa outra capa, eu vi quem eu era como esposa. Eu era uma mulher rixosa, autoritária. Tinha coisas que eu guardava do meu marido lá há anos que ele tinha feito. Mas eu falei, deixa isso aqui guardado. Então, são etapas. E aí eu falei, eu preciso me colocar no meu lugar de esposa. Independente de quanto eu ganho, eu preciso colocar o meu esposo no lugar dele. Por que a Bíblia fala sobre isso? O homem é o cabeça do homem é Cristo, e eu sou ajudadora. Não importa quanto que eu ganho, não importa que se eu trago mais sustento para essa casa, não importa como eu achava, tipo assim, tudo que a gente tem fui eu que fui atrás, fui eu que construí, eu fazia questão de jogar isso na cara dele. Se eu não fosse eu, né? Quantas mulheres não devem ter assim? Se não fosse eu, você estaria lá. Aí você vê o eu. O eu. Então, aquilo foi tirando a masculinidade de um homem. Tira a masculinidade de um homem. E a mulher, ela precisa elevar esse homem. Que na entrada da cidade, as pessoas aplaudam ele. É isso o nosso dever como ajudadora. E só conseguimos isso se formos, de fato, curadas. Se não for curada, ela não tem entendimento, ela não tem a postura. Tá tudo bem para ela. Ela não consegue. Tá tudo bem para ela. Tem mulheres que falam assim, o meu marido tem que me fazer isso. Ele não tem. Ele não tem, amada. Isso tem que ser leve. Você precisa estar num lugar de tanta leveza. E eu decidi isso na minha vida. Tudo que vinha até a mim, Senhor, que seja com muita leveza. Não seja por obrigação. Se a pessoa está aqui, é porque ela quer estar aqui. Isso. Tem que ser leve. E tudo que o Senhor tem para nós tem que ser com muita leveza. Ele não tem. Seu marido não tem que ser essa pessoa, não tem que fazer essa... Você não pode querer moldar o seu marido. Você tem que se moldar, se colocar no seu lugar. Porque quando o lugar está vazio, alguém vai ocupar. Se você for essa pessoa que você fala assim, eu que faço tudo nessa casa, eu faço isso, eu que pago conta, eu que faço não sei o quê, eu que resolvo tudo. Você decidiu resolver tudo. Se esse lugar está ocupado, que você está querendo ocupar, como que ele vai querer ir ocupar? Esse é um problema muito sério. Muito sério. Nós vamos abrir outro... É uma porta, assim, gigantesca. Se a gente for falar, tem aí um podcast inteiro para falar. Nós vamos abrir um podcast profundo esse assunto, né? Que envolve marido, envolve... família, casa, posicionamento. E é isso que está destruindo as famílias. Sim. Esse posicionamento errado dessas mulheres, Zilda. Sim. E a gente precisamos nos levantar. É por isso que eu estou aqui. Porque eu preciso me levantar. Entendendo que o Senhor me trouxe isso, me curou disso, para curar outras mulheres. Te tirou de um quarto, imundo, cheio de entulho, sujeira, para que hoje você tivesse essa clareza. Essas mulheres estão presas, Zilda. Essa autoridade. Recentemente, eu estava cuidando de uma amada. E ela falava para mim, Wilma, eu me sinto tão cansada, eu me sinto como eu estivesse no rio e com uma canoa e com minha família toda atrás e só eu remo. E eu remo. E eu vi assim um cansaço no olhar dela. É eu que oro, é eu que busco, ninguém quer fazer nada. E ela que tem o quê? E ela tem que levantar, vamos para a igreja, vamos não sei o quê. E eu tudo era ela. Tudo ela. E daí eu falei mesmo assim, e por que você não solta esses remos? E por que você não vai para o seu lugar? E por que você não coloca, por que você não deixa esse lugar vago para o seu marido assumir? É tão simples. Porque o lugar só é assumido pelo marido
quando a gente volta para o nosso lugar. Tem muitas mulheres que agem desse jeito e depois culpam os maridos de serem sossegados, parados, neutro. Mas, na verdade, a verdade é que elas são culpadas. Como você, uma vida, não agora, graças a Deus, você quis ser a dona de tudo, resolvia tudo. Então, o que o esposo... Eu peguei o peso que não era meu. Pois é, agora... E depois eu reclamava que o marido não fazia. Ai, gente, é tão gostoso isso aqui, mas nós vamos abrir uma live, você topa? Topo sim, vamos lá, é muita coisa. Vamos abrir uma live, vamos falar de casamento, de mulheres que precisam se posicionar. Um dia eu precisei também me posicionar. Né? Um dia eu precisei deixar o meu marido ficar no papel que é devido dele, homem da casa, protetor, né? Homem que tem que tomar as iniciativas de algumas coisas. Como eu não deixava, então ele ficava no conforto dele. Exatamente. Quando eu entendi que agora eu tenho que fazer o meu papel auxiliadora, que é um outro assunto aqui, que foge um pouco do testemunho, mas que agora eu fico sossegada, gente, tudo ficou mais leve, que é meu marido que faz o que ele tem que fazer de fato. Que é aquilo que Deus chamou para ele e você está fazendo. Então, quando isso está muito bem resolvido, cada um no seu papel, as coisas fluem. E mudam, né? Muda. Tudo muda dentro de casa. E você precisa de ajuda, Zilda, para enxergar isso. Mas isso... Era algo simples. Eu conversando com essa minha amada, ela falou, é sério, Ilma? E o que eu faço? E tipo, para mim era algo tão simples. Mas é porque a gente já tinha passado pelo processo, né? Sim, Fica fácil para mim e para você, porque a gente já passamos pelo processo. Mas quem está no processo é muito difícil. Não enxerga o problema, não enxerga. Quem está no problema não consegue enxergar o resultado. Não tem uma clareza, não consegue. A gente que estamos de fora, é muito mais fácil de enxergar. Pode ver, ó, nós encontramos muitas mulheres exaustivas, cansada, ela tem uma dor de cabeça crônica. Masculinizada, Zilda. Mulheres que estão, e isso tem a ver muito de você ter também um peso, assim. Você não... Aí fala assim, eu não consigo perder peso. Claro, você tem que ser forte o tempo todo, como que o seu corpo obedece àquilo que você vive. Eu tenho que ser forte, então eu tenho que ter sobrepeso para ser forte. Então, essas mulheres também vêm de uma criação de dores, coisas guardadas nesse quarto escuro, tudo aquilo que elas receberam, como que foi essa criação. Então, a gente precisa fazer um mapeamento mesmo da sua vida, aquilo que você guarda, aquilo que você recebeu, é o que você entrega, porque senão você está realmente o tempo todo reagindo na vida, reagindo a algo que você recebeu. Isso cansa. Cansa, envelhece, empobrece, porque a pessoa não tem ânimo para a vida, não vê sentido para nada, e ela é a única mulher que está sofrendo naquele momento. E eu quero dizer que você não é a única mulher, e que Jesus tem cura para a sua vida, para a sua alma, para as suas emoções. Porque se a Wilma Oliveira saiu desse quadro de dependência emocional que ela teve, se ela saiu desse quarto escuro, sujo, podre, fedia lá dentro, de dores, traumas, né, abandono, tudo isso ela guardou dentro dela por muitos anos. Ela teve a felicidade de encontrar um homem que teve paciência de esperar e respeitar essas decisões que ele não precisava esperar e respeitar. Era porque Deus tinha planos e propósito, por isso que ele teve essa sensibilidade de aguentar a Wilma Oliveira, que não foi fácil, e que ela não tinha culpa. Eu já vou abrir outra aqui, live, dizendo sobre o peso da culpa, o que a culpa faz com uma pessoa. Destrói, mata. Quantas famílias destruídas, né, Zilda? Pelo peso da culpa. Então, a culpa é um fardo. E o Wilma, ela ressignificou tudo isso, e aí foi um testemunho glorioso. Vamos abrir uma live, né, Wilma? Vamos já abrir tocou, uma live. E vamos aqui explicar para todas vocês que é possível. Se ela saiu desse ambiente, desse quarto sujo, eu saí do meu ambiente de um quarto sujo, e o Senhor hoje trouxe luz, clareza e cura, então você também pode sair. Você não é obrigado a levar esse peso, esse fardo aí nas suas costas, não.
divide ele, joga as responsabilidades para quem de fato tem que levar essa responsabilidade e seja curada no nome poderoso de Jesus Cristo. Lindo o seu testemunho, Amém. Ilma. Amém. Lindo, lindo. Eu sempre ouço, eu sempre gosto de ouvir, e sempre que nós estamos ali juntas, sempre aparece uma preciosa precisando de uma Sempre. palavra, e você sempre tem essa palavra, porque eu sempre digo que no lado que o inimigo quis matar, destruir, Jesus levanta aquela pessoa naquele lado que foi projetado por o inimigo para destruir. Porque eu digo que o inimigo ele não constrói nada, ele só copia. Ele quer copiar aquilo que já foi construído pelo Todo-Poderoso. Ele quer destruir, na verdade. E Jesus cura ela, cura eu, cura nós, vai curar você também, se você crer, para você ser usada, ser esse instrumento, outras pessoas, essa ferramenta. Porque, Wilma, para pensar comigo. Uma mulher, quando ela é curada nas suas emoções, nos seus traumas, ela consegue ressignificar, ela consegue fazer essa faxina dentro dela, ela consegue deixar o Espírito Santo entrar, ela consegue falar, porque a cura ela só acontece a partir da confissão. Sim. Então, quando você confessa onde dói, mostra onde está doendo, aí sim a cura chega, sim. Aí sim o Espírito Santo entra. Então, quando essa mulher consegue, a gente fala mais para mulheres, porque o nosso público aqui é mais feminino, mas tem muitos homens, porque tem tamanho, porque tem porte, tá tudo ferido. Lembra de Amã, aquele soldado, né? Nossa, só tirar ali o fardamento ali, estava cheio de lepra. Cheio de lepra. Entendeu? Tem pessoas que se escondem atrás de um terno, atrás de uma gravata, atrás de um sobrenome, mas está doente. Eu toco nas mulheres porque as mulheres é mais sensíveis e mais fáceis de lidar. Não que eu não consiga lidar com eles, eu também consigo lidar com homens, mas as mulheres é mais simples. Por quê? Uma mulher curada, ela cura o marido. Cura. Quando ela se posiciona, toda a casa, na verdade, começa a se posicionar novamente. Ela cura os filhos, ela cura o trabalho dela, ela cura a igreja. Verdade. Incrível isso, o poder que a mulher tem de mudar o ambiente. A sensibilidade, né? A mulher consegue ter uma sensibilidade que ela consegue, sabe, sentir o que o outro está sentindo. É muito difícil o homem se colocar, né, no lugar do outro. A mulher tem esse dom dado por Deus. Projetada pelo Senhor nisso. Dado por Deus, a gente se colocar no lugar e se movimentar. A mulher consegue ler. Ela tem esse poder da leitura. Ela sabe quando o seu esposo não está bem. Sim. Se essa mulher é curada, se essa mulher está cheia da presença do Senhor, se ela tem o discernimento, se essa árvore está enraizada, com raízes profundas, não tem homem bravo, não tem homem valente, não existe. A mulher, ela ganha homem. Sem abrir a boca, porque ela consegue ser muito estrategista, ela consegue ler ele. Quando ela consegue ler ele, coloca ali para ele quem ele é, ela desconstrói essa fortaleza desse homem, mostrando para ele que ele precisa de Jesus que cure dela para ajudar nos cuidados da cura. Porque não é só abrir ferida e deixar alguém, tem que colocar ali mentiolate. O ruim é quando essa mulher, Zilda, se levanta querendo assumir o lugar de Deus, do Espírito Santo. Acontece isso mas muito. Quando ela faz isso, ela nunca vai ter Quando você sucesso. colocar no pilar, quem salva? Jesus que morreu para salvar. Quem convence? O Espírito Santo que foi dado por Jesus, desceu para te convencer. E você amar. O Senhor mandou a gente amar as pessoas. Então, ame seu marido. Mas quem salva? Jesus. Quem que convence? O Espírito Santo. Mas fica aquela mulher querendo assumir o papel de Jesus, o papel do Espírito Santo. Aí só traz peso para casa. Agora, se você estiver só no seu papel, vai ser muito mais leve e você vai conseguir ter muito mais êxito naquilo que o Senhor, né, te chamou para ser. Então é muito mais leve estar no nosso lugar, ser quem somos, ser curada é leve e você consegue ter liberdade, Gente, viver uma vida livre.
Maravilhoso estar com você, gata. Como é gostoso estar com a Ilma Oliveira. A semana que eu não consigo vê-la, me falta algo. E sempre assim, nossos encontros, né? Sempre, a gente sempre tem coisas... muita palavra, muita conexão. Oração. Muita oração. Às vezes chegamos no salão dela ali, gente, se você é aqui da região de Boituva, vai eu fazendo propaganda porque eu posso. Ela não me pede nada, mas eu me sinto no direito de... Ela é a única aqui na cidade de Boituva e região que é preparada nos cachos. Olha os cachos dela. Uma pessoa que é curada, ela precisa achar a sua essência. Você achou a sua? E uma vez que eu achei a minha essência, a minha identidade, eu vim para os cachos. Olha lá. Eu vim Tá para os vendo? cachos. Faz 6 anos, né, que eu trabalho só com cacho, me especializei em cacho para curar pessoas. Porque o cacho, isso aqui, você precisa se aceitar. Porque eu não consegui, tá tudo bem. E tá tudo bem, pra tudo há um tempo. Ela sempre fala assim, vamos voltar. Eu, não, deixa eu aqui no... que dá um trabalho para ela cuidar. É que eu gosto de levantar pronta, eu gosto de levantar, bate secador, tá tudo certo, né? Sim. Ela não, o cacho já é mais trabalhoso, gente. E depois que eu conheci a Ilma, que eu vi que não era tanto trabalhoso, mas agora eu não quero voltar nos cachos, eu prefiro ficar aqui Todos que eu pego e eu vejo, eu consigo ler e ter essa sensibilidade de que a pessoa precisa ser tratada. Então, não trato só isso aqui, eu trato por dentro. Né? O exterior. Eu tento, né, sentir o que essa pessoa precisa realmente. Eu me lembro que eu cheguei um dia no seu salão, eu acho que eu posso contar isso aqui, e era de manhã, 9 horas, e é uma luta, você sabe, né, minha amiga, para me chegar 9 horas lá. E logo após, assim, ela passou o produto ali, estava hidratando o meu cabelo, chegou uma moça nova ainda, ela disse assim, olha, eu não aguento mais esse cabelo, olha, vê o que... Alisa, porque eu não aguento mais e não sei o que, tal. Ela começou a reclamar, ela começou a praguejar o cabelo dela. Você lembra disso? Tudo negativo. E eu costumo falar que tudo que você traz... Isso de manhã cedo. Foi. Todas as palavras que ela tinha eram muito negativas sobre ela mesma. E eu fiquei olhando, não, Ilma. Eu queria saber o que era que a Ilma ia fazer. Ia fazer depois daquele pragajamento, que só coisa ruim. Gente, a mulher tem um monte de cabelo e glória a Deus, mas a pessoa não sabe agradecer. E tá tudo bem. E a Ilma ficou ali, passando a mão assim no cabelo da mulher, e passava a mão, e eu, Jesus, dê sabedoria. Quem tem espírito... Esse só foi um dos atendimentos que você presenciou. Porque quem tem um espírito de intercessão em tudo que entra intercedendo, né? Verdade. Eu, Jesus, dê sabedoria, minha amiga. E a mulher, porque esse cabelo aqui, porque não sei o quê. Eu fui na fulana de tal fez isso, manchou. E olha o cabelo. Eu falei, gente, tenha misericórdia. Aí o irmão passando assim a mão no cabelo da mulher. Ela falou, mas aqui tem jeito. A senhora deixa eu arrumar? E foi com aquela calma, né? Calmaria que ela tem. Eu só sei que, resumindo tudo, a mulher não conseguiu alisar o cabelo, porque não é a forte da Wilma. E ela conseguiu mostrar que daquele cabelo horroroso poderia sair esses cachos lindos. E eu queria ficar ali até o final, mas ia demorar, sabe? Mas eu fiquei ali para ver o story depois. E foi um cabelo restaurado, e também a mulher em si, que não era qualquer mulher. Eu preciso mostrar para ela a melhor versão dela. Isso, você com falou cacho. Sobre... Entendeu? E eu preciso que ela aceite essa versão. E tá tudo bem se ela querer alisar. Eu aliso também, Zilda. Mas eu preciso mostrar tudo de bom que ela pode ter com dela natural. E se ela falando assim, eu não quero, tá tudo bem. Aí a gente alisar. Né? Eu respeito, Isso. porque eu busco, não é imposicionar um cacho na pessoa. Eu busco dela se aceitar e se ver linda. Eu cuido de pessoas. E quando ela aceitou... Eu não quero impor a minha vontade. Eu quero que ela entenda que é exatamente o que ela quer. É o seu profissional. Você é uma mulher e profissional. E você precisa mostrar que ela, no original dela, é melhor, fica mais leve. Mas ela precisa estar pronta para ver isso. E ela ficou linda. Né? Linda. Quando eu vi lá as histórias, eu falei, uau, gente, ficou linda, linda, linda. Então é isso. Então Jesus fez nela, na Ilma Oliveira, e agora está fazendo através dela. E, gente, vai lá, marca um horário, agenda. Não sei se você vai conseguir, porque o Ilma é bem disputada. Vem gente da região aí para ela arrumar os cachos, fazer as iluminadas, porque só ela consegue fazer
bem feito. E eu quero agradecer ao Wilma Oliveira por confiar mais uma vez aqui no trabalho do Resgatando Valores. Amém. Esse trabalho foi algo que o Senhor colocou no meu coração lá atrás. Né? A gente não se conhecia, mas eu decidi semear. Tem coisas que o Senhor coloca no nosso coração e a gente não sabe. Mas imagine que é você enterrar uma semente num terreno bom. Você precisa saber onde você enterra a sua semente. Que tem isso também. Não é todo mundo que eu falo, eu vou colocar o meu nome. Não. Porque senão você adquire algumas maldições por aí. Isso mesmo, entendeu? Parabéns. Saiba onde você enterra a sua semente. Amém. Mas o Resgatando Valor realmente foi uma semente que eu decidi enterrar e é num terreno muito fértil. Eu fico tão feliz, porque eu creio e eu sei que está alcançando vidas. E você faz parte de tudo isso aqui. Não só você, como Cacau Garcia, que tem cuidado assim incansavelmente. Um beijo a Cacau, a Gabi também, uma filha que eu adotei em oração, a Gabi. Como a revista Outdoor Regional também, que é ali uma revista maravilhosa, que tem muitas informações, inclusive o Wilma Oliveira, né? Sim. Também faz parte ali, quando vai fazer os eventos, que sempre ela faz eventos, renovações, assim, cursos que a Wilma dá, né? Inclusive, ela vai abrir agora, futuramente. Sim. Você que não segue o Wilma Oliveira, vai lá no Instagram, começa ali seguir ela para você ficar por dentro das promoções. Ela dá promoções. Aí, agora, eu acho que eu posso. Ai, gente, como é bom você poder as coisas. Diga para a Wilma que você foi lá, está indo lá no salão dela e quer desconto, porque você viu aqui o Resgatando Valores. E ela vai dar um desconto maravilhoso. Certeza. Vai mesmo, amiga? Vou sim. Para todas vocês. Gente, olha isso. Nem estava combinado, hein? Para todas vocês. Agora, recentemente, eu vou abrir, né? Porque eu entendi aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu preciso derramar essa água, né? Porque água Glória parada morre. Então, conhecimento vira lodo, vira lodo. Isso. Então, eu entendi. Hoje eu tô abrindo turmas para ensinar a mulheres cuidar dos seus cachos profissionais. Então, recentemente eu abri a loja Glamurosa, né, que é uma loja toda especializada para cabelos cacheados com produtos, né, profissionais. Que só vende ali, né? É isso, só você não encontra em qualquer lugar. Eu sou distribuidora aqui em Boituva e região. Então, eu vou estar dando um curso para fazer a estrutura de cacho, para você saber trabalhar com cabelo afro, que é um dos cabelos mais difíceis, que as pessoas fogem. Então, profissionais que querem uma nova profissão, é algo muito fácil, sabe? Eu desconstruí aquela questão de falar assim, é muito difícil cuidar do cabelo cacheado, é muito difícil de cuidar do cabelo afro. Pela graça de Deus, Deus me deu isso há 6 anos atrás, então eu tenho desconstruído isso. Parece que você faz uns milagres ali, que eu fico olhando às vezes, porque eu fico com o produto no cabelo, eu tenho que ficar ali esperando. E entra um cabelo de um jeito e começa a mexer, sai de outro. Eu falei, o que ela fez? Então, eu desenvolvi todo um método muito fácil para você fazer, né, trazer para o seu salão. Então, eu estou abrindo também turmas para derramar todo esse conhecimento que Deus me trouxe, né? Porque eu acredito que não só é para mim, né? Tem muitas mulheres aí. Você também, né? Que não tem nenhuma profissão. Você vai dar desconto para alguém? Gente, todo mundo que viu esse podcast, fala mesmo assim, chega lá e fala, eu quero um horário, vai ter um desconto de 20% em qualquer procedimento ou produto da loja. Olha que top. Para vocês adquirirem, tá bom? Ai, corram lá, marca seu horário. Aqui na descrição do vídeo vai estar o Instagram da Wilma Oliveira. Você pode entrar no direct dela, porque ela é tão ocupada quanto eu, mas quando a pessoa quer fazer, a madrugada vira dia. Isso ela mesmo. vai responder vocês e marca o horário, agende lá para você conhecê-la pessoalmente, que é um doce. Eu não preciso falar isso na presença dela, porque ela sabe que é recíproco, é verdadeiro, é uma pessoa que derrama a graça de Deus. Por isso que ela passou por essas dores, porque naquilo que Jesus cura, Jesus dá autoridade sobre. Ai, gente, esse podcast é tão gostoso, mas eu tenho que parar por aqui, porque o meu diretor já bateu o relógio, mames, ele me controla. E eu quero aqui agradecer a Deus por isso é um privilégio. Existem pessoas em mesa que só senta nela
porque Jesus é na vida das pessoas. Então, eu não trago qualquer pessoa aqui no meu podcast. Pode ter nome, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter o que quiser ter. Aqui não é escolhido por esses níveis. Existiu pessoas que rejeitou vir no começo, porque meu podcast era pequenininho. E tá tudo bem, porque eu sou curada, resolvida. Aqui senta quem tem para derramar. E não é um derramar falso. Só senta quem tem Deus de verdade. Não é um Deus por falar. É um Deus que conhece. A pessoa conhece o Deus que serve. Então, se cada podcast que eu faço não movimentar o mundo espiritual das pessoas, não valeria a pena nós estarmos aqui. Verdade. Entendeu, Ilma? Então, só senta aqui comigo quem de verdade tem valores para derramar. E esse valor vem como? Deus dando, não é dinheiro. Porque dinheiro é mais ou menos que eu posso dizer assim. Ele veio para servir a algo, né? Isso. Se ele virar o seu Deus... Já era, já isso. Perdeu. Então, as pessoas me procuram e falam assim, como que você conseguiu tão rápido? Cristo, ser verdadeira, ser transparente, não fazer aliança com pessoas que não estão na mesma conexão. Porque isso também pesa. Sim. Pesa. Então, isso aqui é tudo, Senhor. Minha amiga, muito obrigada por você hoje ter doado essa tarde para ficar comigo. Foi gostoso. Quero você mais vezes. Resgatando Valores tem tudo a ver com Ilma Oliveira, com Cacau Garcia, com Outdoor Regional. E sempre que você precisar de mim, a Zi sempre vai estar aqui e o canal estará de portas abertas. Tá bom? Você sabe o quanto eu amo a sua vida e sempre vou estar disposta, sempre que Amém. eu puder, vou estar aqui, né? Por você, por vocês, né? Vamos estar derramando aquilo que o Senhor colocou em nós. Obrigada pela confiança. Em breve terá um momento Curadas para Amar. Uau. E Ilma Oliveira virá mais uma vez fazer uma série consecutiva com detalhes depois da live que nós vamos fazer juntas e falando como essa cura pode transformar em amor. Porque não é fácil, a gente fala assim hoje, mas não é fácil e não é do dia para a noite. Há um processo. E esse processo, passar por ele, dói, às vezes, né, tá calejado, machuca, mas o interessante é a pessoa não desistir. Então, para chegar no nível que o Ilma Oliveira chegou, que Zilda Araújo chegou, que Cacau Garcia chegou, que a revista Outdoor chegou, que Luiz Felipe chegou, não foi assim do dia para a noite, num negocinho que todo mundo acha que é fácil. Não. Há um processo. E o interessante é que essas pessoas que eu disse aqui, elas foram insistentes, persistentes, por isso que estão conseguindo e chegarão muito mais alto. Porque quem vai nos levar é o Senhor. Tá bom? Podcast aqui não termina sem oração, todos sabem disso. Então, por gentileza, você que não é inscrito, se inscreva aqui no Resgatando Valores. Não fica só nos assistindo. É muito importante você dar seu like para que o YouTube entregue esse material para mais pessoas. Lembrou de alguém? Se identificou com alguém que está com traumas, com dor, porque foi abandonada, porque foi abusada, porque foi rejeitada, porque foi traída? Pega esse link, manda para a sua amiga. Coloca lá no grupo da igreja, ajuda nós divulgarmos o nome de Cristo, porque testemunho, palavras também são libertadoras. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias. Eu quero mandar um beijo grande para todos vocês que vão lá no direct, que vão lá no meu celular, que eu mesma respondo. Ilma, tem gente que fala, Miss, manda áudio para se certificar que sou eu. Eu mesma respondo com muito amor e carinho. Claro, às vezes é meia-noite, 1h da manhã, é o horário que eu tenho para lhe responder. Mas eu respondo vocês, porque eu respeito esse público que também me respeita. Coloque a mão no teu coração. Não existe dor na terra que o céu não cure. Glória a Deus. Então, se você crer, tudo é possível, está escrito na Bíblia, que tudo é possível ao que crer. Você precisa crer, você precisa querer. Não basta você ficar só ouvindo, eu quero ser curada, mas se você também não fazer nada, você vai continuar nesse lugar. Você viu o testemunho? Quantos anos passou?
O Wilma Oliveira, 6 anos na terapia. Até que uma hora a ficha caiu. Foi investido, né? Foi investido tempo, foi investido dinheiro, foi investido... Porque o movimento é assim, como eu falei, o dinheiro serve. Só que às vezes você fala, ai, mas eu não tenho. Ele não vai ter, porque você não sabe para onde você quer, você não sabe para onde quer ir. Para que o dinheiro vai vir? Vai te enrolar mais ainda. Então você vai se perdendo mais e mais. Tem que ser muito claro. Isso demorou a ficha cair. Quando a ficha caiu, a chave, mostra a chave. A chave ali, ela vira. Quando ela vira, gente, sai da frente, Satanás, fecha as portas, demônios, fecha a porta e inferno, porque Jesus entrou e quando Jesus entra, ele governa. Aleluia! Quando Jesus entra, a luz reina. O Senhor, ele segura nas nossas mãos e ele nos levanta, porque está escrito na palavra que ainda se nós cairmos, porque todos estão sujeitos, inclusive eu, ela, se cairmos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levantará. Então não é vontade de Deus ver-nos caída, ver-nos triste, abatida, porque alguém falou, porque alguém desejou, porque alguém fez macumba, porque alguém praguejou. Que volte para todas essas pessoas o mal que lhe fizeram. Levanta e reaja no nome de Jesus. O Wilma Oliveira estará orando, eu estarei concordando, Luiz Felipe estará ali também intercedendo e Jesus estará fazendo o impossível pela sua vida, pela sua causa. Se 99% está comprometido, não se preocupe. Você está viva, ó? Está respirando? Tem 1% esse filho? Tem 1% esse marido? Agarre-se com Cristo, porque isso pode virar a chave hoje e você conseguir, em Cristo Jesus, receber essa cura, essa libertação e também um dia sentar aqui comigo, Azi, e testemunhar que Jesus faz. Recebam em nome de Jesus essa oração. Creia no poder da oração. Nós não podemos garantir nada, mas uma coisa sim, Jesus, ele pode fazer através das nossas vidas. Minha amiga, pode orar. Glória a Deus. Vamos orar? E eu quero falar algo assim, Zilda, aqui quando eu estava no meu processo, eu marcava encontros com Jesus. Eu marcava encontro com Jesus à meia-noite. Eu marcava encontro com Jesus 3 horas da manhã. Eu marcava encontro com Jesus no meu café da manhã. E eu falava, Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero que você tenha esse costume, esse hábito. Marca encontro com Jesus. Puxa uma cadeira e fala, Jesus, senta aqui comigo. Ele vinha. Aleluia. Eu podia sentir Ele. Porque é só um convite que você precisa. Às vezes você não tem nem tanta fé para isso, mas faça. Ainda que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que Ele não pede muito por nós, que Ele sabe da nossa carência. Ele sabe como a gente somos frágeis, somos ovelhas. Ele nos considera como ovelha, não somos leão. Valente, poderosa, não sei o quê, porque as pessoas sempre disso. Pensam que é bem grande, né? Quando a pessoa olha. Tudo Às vezes você pode olhar para mim, para a Zilda aqui, e você fala, não, porque elas... Não, mas a gente somos ovelhas. Todas iguais ao olhar do Senhor Jesus. Todas iguais no rebanho do Senhor. Você é curada. Glória a Deus. Isso é para quem é curada. Senta e fala, Jesus, senta aqui comigo. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, em intercessão por cada vida, Senhor Jesus, que ouviu esse testemunho, que ouviu essa conversa que nós tivermos aqui diante de Ti. Teu Espírito Santo está aqui sentada conosco. Espírito Santo, alcança essa mulher, esse homem que precisa, grita por cura, que não aguenta mais estar preso nesse quarto escuro, nessas dores emocionais, não aguenta viver diante de tanta dor, Pai, de tanto sofrimento, de tanto peso que tem carregado sobre os seus ombros.
Só o Senhor pode fazer e cremos nisso. Faça, Jesus. Pai, dá direção, Pai. Liberta pelo teu Derrama poderoso coragem sobre eles agora, no Sim, nome Deus. de Jesus. Sim, Pai. Espírito Santo, dá um poder de decisão, Pai. Ajuda, ainda com a sua pouca fé. Que o Senhor venha agora, neste momento, alcançar essa vida, Senhor. Este lar, esta família. Porque cremos quando há um que se levanta em Teu nome. A mudança, a transformação. Aleluia. Não só para uma pessoa, mas para toda uma família. Mas para toda uma geração, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de geração. Oh, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça, Pai, alcance, mova, transforme e cura cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória E a Deus. graças a Deus, graças a Glória a Deus. Deus. Sejam todos Em nome alcançadas de Jesus. pelo poder da oração e que o nome de Jesus venha a ser glorificado Aleluia. através da sua vida. Aleluia, Jesus. Eu estou honrada e feliz e sempre vou falar isso mesmo, porque eu sinto bem quando eu falo que eu estou feliz. Glória a Deus. O poder da fala, gente, vocês não têm noção de como muda a atmosfera. Poderoso. Tudo aquilo que está ruim fica bom. Isso. Porque na presença de Jesus, toda tristeza ela tem que saltar de alegria. Isso é posicionamento, isso é poder de Deus. falar. Eu estou feliz. E quando eu não estou, eu continuo dizendo, eu estou feliz. Esse é poder da fala. Mas muito obrigada ao Wilma Oliveira, Jesus. minha amiga, minha parceira, minha intercessora que sempre me ouve, que eu sempre o ouço também e que nós dividimos ali não só alegria, como às vezes pensamentos, né, Wilma? E Jesus sempre nos abraça e nos cura todos os dias. Todos os É dias. muito bom, é muito bom. Gente, obrigada a todos vocês, de todo o meu coração. Você quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Só agradecer mesmo, É. agradecer por este momento, pela sua vida, que Deus Amém. continue abençoando e te honrando naquilo que Ele colocou sobre as tuas mãos. Amém. E sendo a luz, Uau. seja a luz, né? O Senhor nos manda ser luz. Glória a Deus. Que contagiamos, né, os lugares Exato. onde entramos, independentemente do lugar. Ainda que nós não sentamos, não participamos de alguns lugares, mas se passarmos lá, Jesus tem que aparecer E onde em há nossas luz, vidas. a escuridão não tem nenhum poder. É verdade, é verdade. Então, te desejo que você se torne luz É. a todos vocês que estão aí assistindo. Obrigada de todo o meu coração, meu diretor, meu filho que ama muito. Puxa minhas cordinhas ali, é paciencioso comigo. Obrigada a todos vocês que ficaram conectados aqui no Resgatando Valores, que Jesus continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua casa e tudo que é vir na sua mão venha ser próspero no nome de Jesus. Quer mais? Pegue esse link e distribui para mais pessoas para que essa bênção não fique só em você. Derrame para outras pessoas que precisam de ouvir essas palavras tão boas, transformadoras, que liberta também em nome de Jesus Cristo. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria e de gratidão por tudo que Jesus já fez por mim lá na cruz do Calvário, fez por você também. Porque enquanto eu confio, Ele faz. Fiquem todos na paz do Senhor e voltarei a qualquer momento com mais um testemunho, querendo o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.